A carta do Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6. Gálatas 1:6 diz assim: todos? Vamos acompanhar aqui na tela. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela tua grande compaixão pela tua igreja. Ao levantar o apóstolo Paulo e encher aquele homem, que ele era jovem e se tornou um idoso, defendendo a verdade, recebeu de ti revelações, as quais ele colocou algumas em suas cartas e orientou as igrejas, e essas cartas servem para nós hoje, para nos orientar e nos alimentar. Somos alimentados e orientados por essas cartas, por essa palavra de sabedoria predestinada, o evangelho da cruz, o evangelho da graça, aquele que o Senhor deu a Paulo, como ele mesmo disse: o meu evangelho, que é a pregação de Jesus Cristo. Meu Deus, estamos aqui dando continuação a este evangelho, que não pode ser jogado fora, não pode se aposentar, mas tem que ser pregado, ensinado de manhã, à tarde, à noite, à madrugada, ao meio-dia, a tempo e a fora de tempo, sem detença, como disse Paulo: não consultei nem carne nem sangue, nem fui aos outros apóstolos que eram antes de mim, mas fui às regiões da Arábia e ali fiquei por 3 anos, disse Paulo. Depois voltei e falei aos apóstolos. Depois de 14 anos voltei de novo, falei aos apóstolos coisas que eles não entenderam, mas eu deixei estabelecidas as regras de Deus, e a igreja que viver dessas regras vai viver em paz, vai ser uma igreja forte, sem trauma, sem medo, sem susto, sem medo da vida, sem medo da morte, sem medo de assombrações, mas firme em Deus, porque podemos tudo em Jesus que nos fortalece. Eu oro em nome do Senhor, e a igreja de Jesus diz amém. Glória! Obrigado, cooperador. Obrigado, meus santos cooperadores do reino de Deus. Existe uma mensagem que reforma a igreja, que transforma a igreja, que levanta a igreja. Tem uma mensagem que reforma, mas tem uma mensagem que deforma a igreja. E nós, como admiradores de Paulo, das suas cartas, porque sabemos que ele foi um grande discípulo de Jesus, o ressuscitado, o Cristo ressuscitado. Tudo aquilo que ele ouviu, você que esteve conosco esta manhã, nós caminhamos em cima da chegada da voz de Jesus na vida de Paulo, até Paulo se dirigir aos gentis. Então nós caminhamos por essas ruas,
e não nos perdemos, usamos o GPS da palavra, e entramos aqui, entramos ali, e chegamos no objetivo, que é compreender de onde veio a mensagem de Paulo. Amém? E quando ele escreve aqui aos Gálatas, no capítulo 1, verso 6, ele diz: eu estou admirado. Você sabe o que é uma admiração? Como pode? Eu estou admirado. Nós tínhamos aqui perto, aqui na estrada Rio do Pau, um pastor, era um pastor que tinha uma igreja que pregava Paulo, né? Pregava as palavras de Paulo. E de repente esse homem começou a usar roupa de saco, de cinza, começou a pegar cinza, jogar na cabeça, e começou a ficar sem comer, começou a ir para os montes, sabe? Aí você olha para cá e você fala: rapaz, a mesma situação que Paulo estava admirado com a igreja da Galáxia, eu fiquei admirado com esse homem, que quando eu olhava esse homem, quando eu vi ele pregar, eu falava: meu Deus, homem abençoado, que homem de Deus. Inclusive eu adquiri alguns livros, um escritor escreveu uns 15 livros, dos quais eu tenho uns 3 ou 4 dele. Esse homem... E aí Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa. Olha, tão depressa. Então tem gente que sai da graça e cede ao outro. Ele diz: o outro, diga, o outro. Então você já sabe a fonte do evangelho de Paulo, sabe ou não sabe? Qual foi o anjo que trouxe a mensagem para Paulo? O anjo? Não tem anjo. Quem trouxe a mensagem para Paulo foi o nosso Senhor, o nosso Salvador, que se chama Jesus Cristo. Paulo, ele chama a nossa atenção hoje, nós usando as cartas dele, colocando para hoje na prática da nossa vida, como regra de fé para a nossa vida. E ele também chamou a atenção da igreja de Coríntios, na segunda carta, no capítulo de número 11, 2 de Coríntios 11. O nosso tema de hoje é: não passe para o outro evangelho, parte 2. Vamos lá, meu cooperador. 2 de Coríntios 11, 1. Olha lá, Paulo falando à igreja de Coríntios. E hoje ele está falando para a igreja de Olinda. Amém? É como se ele estivesse aqui. Se você está lendo o que ele escreveu, é como se ele estivesse aqui. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura. Paulo, ele dizia que ele estava na frente dessa igreja, deixa lá, irmão, que ele estava na frente dessa igreja de Coríntios, quando ele envia a carta, ele estava dizendo que ele estava preparando a igreja como uma virgem pura, ou seja, uma igreja que a lei não podia mais ter acesso. Porque você vê a igreja de Coríntios, ele fala: nós não somos como Moisés, nós não andamos como Moisés, nós não falamos como Moisés, nós vamos apostatar de Moisés. Então ele fala: ó, eu tenho um zelo por vocês, eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado. Eu vos tenho preparado. Eu digo como Paulo, amado, eu estou aqui, vai fazer 15 anos, eu estou aqui preparando vocês como uma virgem pura, para apresentar como uma virgem. Para quantos esposos? Um só esposo. Não é uma virgem para 3 maridos ou para 2 maridos. Pastor, então a igreja, por que ele falou para um só esposo? Por que
que ele disse isso, um só esposo? Porque no passado a igreja, ela tinha vários esposos. A igreja tinha um marido Moisés, tinha um marido os apóstolos, tinha um marido o Cristo nos tempos da sua carne, depois voltava para o Antigo Testamento. Então ela simpatizava com todos, ela aceitava as instruções de todos. Então Paulo falou, volte um pouquinho para trás, irmão. Porque eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, diga, pura. O Evangelho tem esse poder de, quando ele entra em nós, nos coloca puro, nós nos tornamos puros. Oh, glória a Deus, diga, eu sou puro, sem mistura. Paulo chega a dizer, uma igreja gloriosa, uma igreja sem mancha, uma igreja sem ruga, uma igreja santa, uma igreja sem defeitos. Ele disse isso. Ele disse isso. Diga, ele disse isso. Paulo disse isso. Uma igreja pura, a um só esposo, que é Cristo. Não é Jesus de Nazaré, que é Cristo. Cristo quer dizer o ungido. Não é Jesus de Nazaré, é o ungido. Quando ele estava nos seus 33 anos, ele viveu como Jesus de Nazaré. Mas quando ele morre e ressuscita, ele se torna o Cristo, o ungido. Mas eu estou preocupado, mas eu receio, eu estou preocupado. Assim como a serpente lá no Éden, no jardim do Éden, assim como a serpente enganou a Eva lá no jardim, diga, lá no jardim. Diz, assim como a serpente enganou a Eva com a sua, como é que ela engana? Com astúcia. Assim também sejam corrompida, cuida da tua mente, irmão. Você fica escutando aqui, escutando ali, acaba, a mente fica como? Tem gente que não tem maturidade para escutar. Por isso que está um monte de gente perturbada, sem dormir, sabe, desesperada, agoniada, apavorada, porque a mente foi corrompida pelas notícias. A mente ficou aterrorizada por causa das notícias. Então, uma mente corrompida, diz, assim também seja a vossa mente corrompida, corrompida a vossa mente, e se aparte, se separe, sair de perto, deixar. Esse pastor que eu conheço, ele está vivo ainda, se aparte da simplicidade. Aí uma igreja simples, igreja não tem palhaçada, não tem pavão, não tem um semideus, não tem um doutor, PhD, PDT, PFL, PT, não sei o que. A igreja tem a unção de Deus, a igreja tem o Espírito de Deus, e a igreja tem a palavra de Deus. Isto que a igreja precisa, irmão. Diga, isto que a igreja precisa. Assim também seja corrompida a vossa mente, e vocês se apartem da simplicidade, pureza devidas àquilo. Então está aqui, você lê, simplicidade, pega a sua Bíblia, lê, pastor, lê junto, lê em casa, falou, caramba, é simples. Quem percebe que a Bíblia agora para se ler é simples? Quem percebe? Sabe o que é isto? Foi a luz do céu que entrou nos teus olhos. Diga amém. Porque outrora você tinha um toldo na tua cara, assim, ó. Sabe que é um toldo? Que não deixa o sol entrar, não deixa a luz, o toldo. Nós temos um toldo
algum tem uma blindagem, tinha uma blindagem, mas a palavra de Deus, ela foi e arrancou o teu véu. Aí você serve a Deus simples, precisa de nada, precisa de quê? Como é que come? Nada. Canta, louva, ouça, semeie, diga glória a Deus. Qual é o nome? Não, mas a gente tem que fazer. Não, amado. É simplicidade, é simples, diga, é simples. O homem que complica, né? Passa à frente, irmão. Se na verdade vindo alguém, vem ou não vem? Vem. A internet está cheia. Se na verdade vindo alguém, prega. Eles pregam, né? Prega o que eles pregam? Quem? Por que Paulo falou outro? Porque o Jesus que Paulo pregava é aquele que ele encontrou no paraíso, aquele que apareceu para ele, aquele que Paulo o encontrou umas 3 ou 4 vezes no caminho, e depois encontrou umas 3, depois foi ao paraíso. Então, Paulo falou, eles vão pregar o outro, não é o que eu encontrei, não é a mensagem que ele me falou, eles vão falar sobre outra coisa. Outro, prega outro, que não temos pregado. Então existe um Jesus, o Jesus do comércio, né? Tem um Jesus do comércio, Jesus que você tem que ter dinheiro para você ter posição. Tem igreja que você só tem posição se você tiver dinheiro. Tem igreja que você só chega perto do líder se você der dinheiro para ele. Tem igreja que o pastor nunca tem tempo de atender ninguém, mas eles pregam um outro Jesus. Passa à frente, irmão. Ou aceitais espírito diferente. Você já percebeu nas redes sociais, em alguma igreja que você foi sendo pregado um outro Jesus? Quem já foi em algum lugar que prega outro Jesus? E o espírito diferente? Alguém já viu algum espírito diferente? Só o irmão que vê, os irmãos não. Ah, tá bom. Espírito diferente. E quando você pensa não é espírito de Deus, não. Não é um espírito com letra maiúscula, não. É um espírito diferente. O único que tem letra, que pode carregar a letra maiúscula, é o de Deus. Só ele que tem a letra maiúscula. É um estilo diferente, é uma manifestação diferente, é um culto diferente. Por isso, às vezes, nós recebemos pessoas que estão acostumadas com o outro Jesus e com o outro Espírito. Quando chega aqui, ela fica perdida. Ela fala, isso não é de Deus não, igreja estranha, né? Até a irmã falou, foi a irmã Fátima até falou comigo, pô pastor, eu fui lá, eu achei muito estranho. É porque quando a pessoa está debaixo de um espírito diferente, de um Jesus diferente, quando você se encontra com o verdadeiro, você fala, cara, estranho, né? Aí quando você começa a ouvi-lo, porque aqui você vem aqui para ouvir Deus. Aqui nós abrimos a boca de Deus, com todo o respeito, nós abrimos a boca de Deus e Deus fala aqui, irmãos. Aqui não tem, o pastor teve, Deus falou um negócio com o pastor vai falar só o negócio que Deus falou para ele. Não está na Bíblia não, mas você acredita que Deus falou para mim? Então eu vou falar. Os pastores vivem disso. Eu sonhei que estava assim, estava assado, estava cozido, estava frito, e o povo, e aí pastor, comeu cozido, cru ou frito? Né? A pessoa fica lá admirado com a história do pastor. Você não tem que estar admirado com a história do pastor, você tem que estar admirado com a palavra do Evangelho. Paulo falou, eu estou admirado que vocês passaram depressa da verdade para a mentira. Quantas pessoas já evangelizei? Quantas pessoas, a minha voz, Deus usando a minha voz, mas usando as suas palavras, já chegou a vida de família, que ligam para mim e falam, pastor, isto é de Deus, tudo que o senhor fala é de Deus, mas na minha igreja
a qual o meu pastor, que é um homem de Deus, ele não fala nada que o senhor fala, mas ele é um homem de Deus. Ou se ele não falar o que eu falo, o que eu faço aqui, irmão? Eu leio a palavra. Então, se ele não fala o que eu falo, quer dizer que ele não lê a palavra. Se o ministério não lê a Bíblia, não alimenta, não faz essa igreja ser uma igreja, uma virgem pura. Uma virgem pura é uma virgem que não precisa de jejum para se purificar. É uma virgem que não precisa de monte para se purificar. Não precisa de estar 8 horas de cara no chão para se purificar. Porque o sangue de Jesus já nos purificou de todos os nossos pecados. Eu creio, porque Paulo falou isto. Diga, eu creio. Pode acreditar, irmãos, tudo que o apóstolo Paulo recebeu de Jesus no paraíso é para nós. Se ele falou que ele carregou para que a vida de Jesus em nós tenha um efeito no nosso corpo mortal. A vida de Jesus tem que ter um efeito no nosso corpo mortal, irmão. Ele falou que tem esse efeito. Oh, glória a Deus. Quanto pode dar glórias a Deus? Oh, papai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos corajosos de acreditar na Bíblia, irmão. Você é um corajoso de acreditar na Bíblia. De que eu creio na palavra. Ou aceitais espírito diferente. Hoje tem um espírito diferente na igreja, o espírito da adivinhação. Pastor, tem um pastor ali, ele usa umas calças igual do governador Dória, apertadinha. Ele é lá de São Paulo, não dá nada, não dá? Aí o pastor usa uma calça apertadinha, o cara não quase nem se mexe, um sapato desse tamanho. Aí ele pega uma máquina de filmar, aí fica correndo na igreja assim, aí fala assim: você que tem ou um documento seu com teu nome, com fotografia, pegue na ponta assim, aí manda a pessoa ficar assim. Aí ele vai, alguém com a máquina, filma, dá o zoom, sabe tudo, e depois passa nos ouvidos dele, ó: Maria Antonieta dos Santos Pinto de Oliveira Neto, tá aí. Aí ele fala: Deus está me dizendo que a Maria Pinto de Oliveira Neto Coutinho tá aí. O povo cai no delírio. Irmãos, me pergunta o seguinte: qual é o efeito de eu adivinhar o teu nome, amado? Só se eu fosse um bruxo, só se eu fosse um vidente. Então esse é o espírito que está nas igrejas. O cara está adivinhando e está uma manada de gente querendo que o cara, se o cara for adivinhar de verdade, vai falar assim: você está em adultério, você está em fornicação, você está roubando, você está matando, você rouba teu patrão, você trai teu marido, você trai tua esposa. Se ele adivinhasse de verdade, ele falaria era isso. Mas ele não tem coragem de falar. Aí o que ele fala? Aí tem um maluco aí que pega um copo de água e joga na parede. Quem já viu? Não viu não? Só minha esposa aqui. Ele bota o pescocinho assim enterrado. Tá vendo, irmão? Cruz credo, irmão. Isso é um outro espírito, irmão. Isso é um outro espírito. Não tem parte com Deus. Pastor, mas está muita gente. A porta larga é que passa muita gente. E muitos estão entrando por ela, irmão. Sabe quem entra pela porta estreita? São as ovelhas. Que lindas. Aqui. Vamos louvar o nosso Senhor. Então ele vai lá e... Aí quando não filma a data do nascimento, né? Deus está me dizendo... Aí bota Deus no meio, né? Deus está me dizendo... Aí faz um negócio esquisito, parece que baixa um troço. Quem já viu isso, irmão? Tá vendo aí, irmão?
Já viu? Já viu? Já viu? Já viu? Já viu? Quem já viu? Isso é outro espírito, irmãos. Diga, é outro espírito. Não tem parte com Deus. Temos que reprovar. Pastor é o homem de Deus, pastor. Quem mente às ovelhas é filho do diabo. Pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ser reverendo, pode ser bispo grau 1, grau 3, grau 50. Vai pro inferno, mentiroso, irmão. Estou falando mentira, irmão? Estou falando verdade. Então, é um outro espírito. Está aqui, ó. Espírito diferente. Olha, Deus mandou te dizer, varão. Você vai ganhar tem uma chave aqui de um carro. O anjo está te... Abre a mão, varão. E o bobão? Recebe a chave, irmão. Pega a chave. Está sentindo a chave. E o bobão ainda fala, tô. Aí passa 100 anos, não chegou o carro, morreu sem carro. Quando chegar no inferno, você bate nele lá no inferno. Que ele mentiu para tu e você acreditou na mentira. Quem acredita em mentira é mentiroso, igual quem mente. Jesus falou, vocês não sois das minhas ovelhas. Vocês sois incapazes de receber a minha palavra. Vocês têm por pai o diabo, que é o teu pai. Você satisfaz ele mentindo. É assim, é mentiroso. São tudo do diabo. Cadê os centros de macumba que estão se abrindo? Mais nenhum, estão se abrindo a igreja. Demônio está agindo. Esse espírito diferente aqui, ó. Pastor, você vai morrer aí. Claro que eu vou morrer. Quem vai viver igual Matusalém aqui? Ninguém, está todo mundo morrendo. Também vou, você também vai. Aceitais espírito diferente. Diga, espírito diferente. É da profecia. Eis que falo, eis que digo. Quem já ouviu isso? Ei, minha irmã, sou eu quem te falo. É assim? Aí a pessoa fica assim, Deus, fala assim não, papai. Chora. O povo acredita nisso, irmão. Nós temos que denunciar, nós temos que dizer a este mundo que Deus fala assim, pela palavra. Se você não crê nisto, paciência, irmão. Mas é pela palavra. Diga, pela palavra. Não, eu tive uma visão. Deus falou algo comigo. O irmão falou comigo ali. Deus falou algo comigo. Não está na Bíblia não, mas é algo, sabe, que não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, sabe quem falou para tu, cara? Foi o Satanás que falou para tu. Deus não pode contradizer aquilo que Ele deixou estabelecido. As leis de Deus estão aqui. Estão aqui, diga, na palavra. Então diz que, ou aceitais espírito diferente. Mas é engraçado que ele fala assim, ele joga água na parede e fala assim, tá vendo, irmão? Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Aí eu falo, tá vendo? Eu perguntei pra minha irmã, tá vendo, filho? Não tô vendo. Tá descendo rolo. Rolo de papel higiênico para limpar aquela cara suja dele, né, irmão? Bicho mentiroso do inferno. Ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente. Evangelho diferente. Qual é o evangelho diferente? É o evangelho da circuncisão. Jesus falou, vocês vão para os judeus pregar a circuncisão, eu vou levantar outro para ir para os gentis. Então quando alguém vem trazer um evangelho diferente, é o evangelho da lei, ou essas mensagens espiritistas que tem nas igrejas, né? Das correntes, dessas coisas que você vê aí, não, o pastor dá isso aqui só para fortalecer a fé. Quem já ouviu isso? O pastor dá, meu pastor é muito bonzinho, ele dá aquele florzinho ali, é só para fortalecer a fé, pastor, tem nada demais. Irmãos, se não está na Bíblia, é outro Jesus, é outro Espírito, é outro Evangelho. Eu sou uma virgem pura, eu não posso me envolver com outro Evangelho. A outra mensagem, ela gera maldição, ela gera morte.
Eu não tenho que sacrificar para ser salvo. Eu já sou salvo pelo sacrifício de Cristo, irmão. Eu tenho que me esforçar para me comportar como um eleito de Deus. Então, amados, nós temos agora 6 minutos, vamos terminar. 6 minutos. O evangelho diferente, diga evangelho diferente. Venha pegar a corneta, a trombeta. Quem foi pegar a trombeta? Já pegou a trombeta? Levanta a mão. Quem já pegou trombeta, aquelas cornetinhas em igreja? Já pegou? O irmão já pegou. Quem já soprou também? Mandou soprar? Para que ele mandava soprar, irmão? Para quê? Fala aí. Para que ele mandava soprar? Para dar sorte, viu? Ele deu de graça? A trombetinha foi de graça? Quanto? Trombetinha, né? Isto é um evangelho diferente. É uma mensagem diferente. O irmão entende isto? O irmão entende isto? Entende isto agora? Que o que o Senhor está vendo hoje na palavra, o que o Senhor via no passado, não é uma coisa totalmente diferente, irmão? Glórias a Deus. Foi Deus que te iluminou, não foi eu, não foi nenhum irmão aqui, não foi oração de nenhum irmão que te iluminou, foi o próprio Espírito do Senhor, com dó do irmão, com misericórdia do irmão, iluminou você, como iluminou você e eu, todos nós aqui. Glórias a Deus. É qualquer um aqui, ó. Tá aqui o meu cooperador aqui, ó. Deus iluminou ele. Deus iluminou. Evangelho diferente que não tem desabraçado. Aí Paulo fala: a esse de boa mente o tolerais. Tem gente que tolera. Não, pai, não fala assim não. Pô, deixa eles para lá. Alguns falam para mim: por que você não cuida da sua vida? Vai se meter com a sua vida. Vai pregar essa mensagenzinha aí de letras que não funciona. Eles falam para mim. Eu não tolero. Eu denuncio. Mas eu não denuncio com as minhas palavras. Eu denuncio, eu boto essa palavra diante da mentira deles, e a mentira deles não consegue entrar aqui, não passa aqui. A verdade que foi dada a Paulo, não, por isso que eles não pregam Paulo, amado. Essas igrejas que pregam a mentira, veja se eles pregam o apóstolo Paulo. Porque a mensagem de Paulo diz, segundo ele falou lá em Gálatas, que era algo que foi revelado a Paulo. Então quando você lê algo que foi revelado, tudo que é mentira que você estiver fazendo em algum lugar, o que vai acontecer? Você vai parar de fazer imediatamente. Eu duvido, se eu falar: irmão, passei 6 dias de joelho dobrado aqui, mandei minha esposa comprar aqueles milhozinhos de pipoca, que é melhor, que é mais duro, joguei tudo aqui, me ajoelhei, fiquei orando por essa água. Todo mundo que beber dessa água vai ficar rico. Sabe por que você não vem? Porque Deus te mostrou a verdade. Isso que é lindo, amado. Isso que é lindo, você saber que as ovelhas de Deus, a ela foi revelada a verdade. E quando você pensa que você que está aqui, que você que colabora com esse ministério, você que ajuda, você é responsável por essa verdade ter chegado a essas pessoas. O irmão estava lá tocando a trombeta. Eu conheci uma pessoa que ficava debaixo desse outro evangelho, que ele estava com a boca cheia de ferida. Eu perguntei para ele: por que está com essa boca cheia de ferida? Pastor, de tanto eu tocar a trombeta para os problemas caírem, quase que meu 2 dentes da minha frente aqui ficou mole, tanto eu soprar, minha boca ficou cheia de ferida. Quem caiu foi os dentes dele. Então você vê, amados, tudo isto porque está ligado. Volta para trás. Volta para trás. Mais um. Aí. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, o outro Jesus quer que você dê o teu Isaac
Todo. Venda teu carro, venda tua casa, paga dinheiro para você levar o pedido de oração lá para não sei para onde, vai alugar 15 Boeing, né? Avião, para colocar os pedidos de todas as igrejas dentro de um avião, para levar para outro país, para eles orarem, e você tem que pagar R$1.000. Esse é outro Jesus. Passa à frente. Aceitais espírito diferente, espírito de adivinhação. As pessoas dão maior valor para os adivinhadores. Para que qual é o resultado, benefício para você se eu adivinhar na rua que você mora? Deus está me falando que você mora, deixa eu ver, na rua Matias de Albuquerque 138, casa 3. Falei certo? Bento Ribeiro. Adivinhei. Por que eu adivinhei? Eu não adivinhei, eu moro lá. Eu moro lá. Agora, se eu adivinhasse isso, qual era o lucro que ela teria de eu adivinhar onde ela mora? Fecha a tua porta, quem vai te roubar. Ela sabe o teu endereço e vai direto lá. Então é um outro espírito. É um outro Jesus, um outro espírito, um outro evangelho. Então, o nosso assunto de hoje foi: não passe para o outro evangelho. Que Deus assim nos ajude a ficar firme nesta graça. Eu oro que Deus te fortaleça. Eu oro que Deus te fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Assim diz o Senhor. Glória a Deus.